Donald Trump. Então, vamos nos unir em egrégora para que os oráculos nos tragam informações que possam nos ajudar coletivamente. Sabemos que os Estados Unidos está passando por uma crise, mas ainda é considerado a maior hegemonia mundial, inclusive em termos comerciais e bélicos. É detentor de toda, a indústria bélica e desse movimento bélico que acontece. Nós aqui no Brasil, nós somos completamente dependentes dos Estados Unidos, não só acerca de transações comerciais, mas também, se nós fôssemos sancionados pelos Estados Unidos da América enquanto nação, nós não usaríamos o Google, o YouTube, o Instagram, o Facebook, o Word, praticamente tudo, o GPS, praticamente tudo que nós consumimos e que é essencial para que a gente possa produzir vem dos Estados Unidos. Inclusive, todos os bancos têm uma parceria, junto aos Estados Unidos da América. Hoje, por exemplo, algumas nações são sancionadas pelos Estados Unidos e elas não usam nenhum tipo desses aplicativos, Então, eles são completamente independentes dos Estados Unidos. Obviamente que esse tipo de sanção prejudica em muito o desenvolvimento de uma nação. É claro que a própria Rússia, o próprio Irã, que vivem, a sua população vive sem ter nenhum tipo de ligação com os Estados Unidos. Obviamente que eles conseguiram, adaptar tudo, conseguiram se reinventar, hoje são muito mais independentes. Mas mesmo assim, dentro do comércio internacional, essas questões são muito complicadas. Bom, já há algum tempo, precisamente desde 2020, que eu venho tratando sobre a desdolarização. Até demorou a acontecer. Parece-me que a primeira transação sem o dólar internacional aconteceu o ano passado entre China e Brasil. A desdolarização ela já iniciou. A questão é o que nós vamos abordar aqui. E eu gostaria muito que você entendesse como é que a espiritualidade trabalha. O fato de eu ter começado a falar em 2020, 2021 a respeito da desdolarização, inclusive, até um tempo atrás, uma seguidora comentou aqui nesse canal que eu vivia falando da queda da hegemonia, que eu vivia falando do fim do dólar, e não é isso, não é o fim do dólar, é a desdolarização. Hoje, praticamente todos os países no mundo têm a sua economia baseada no dólar. Estados Unidos está numa crise financeira sem precedentes. Ele usou artifícios como a impressão, de dinheiro para manter a economia viva. Tudo isso que está sendo feito agora não é irresponsabilidade, não é burrice, por exemplo, de Donald Trump. Nós poderemos até dizer que são artifícios ilegais. Usam outros países como fantoches para poder manter as guerras por procuração, toda essa questão tarifária. A intenção é fazer o mundo viver uma grande crise para ver se o dólar ele cresce novamente, se sobrepõe novamente. Então, quando a gente vê os absurdos partindo pelo presidente dos Estados Unidos, muitas pessoas, que homem louco, que homem burro. De burro e louco ele não tem nada, é tudo muito bem arquitetado. Todas essas ações são para assegurar o futuro econômico e se manter como hegemonia global. Seria irresponsável de minha parte tratar a importância que os Estados Unidos ainda têm hoje em termos globais, minimizando que na realidade nós, por exemplo, aqui no Brasil, somos extremamente dependentes de recursos que vêm dos Estados Unidos. Tecnologia, como eu mesma disse, o Google, o próprio YouTube, o Instagram, o Facebook, quantas pessoas hoje não trabalham? Eu mesma
Quem conhece a minha história, quem me conhece há muito tempo, sabe que eu mal terminei a terceira série primária, e assim mesmo, passando meses em cada escola. Eu estudei mais de 10 escolas para completar 3 anos. Eu sou, sim, em termos educacionais, analfabeta. Hoje não mais, porque eu concluí o ensino médio à distância. Mas eu mesma, eu sou uma pessoa que eu sou muito criativa, eu consigo perceber as coisas muito facilmente. Claro que isso pode estar associado, né, à mediunidade. E eu escrevo, e como é que eu escrevo se eu tenho dificuldade de ler? Não porque eu não saiba ler, mas é porque embaralha para mim. Eu começo lendo muito bem, a minha ansiedade, né, o meu TDAH, que não é diagnosticado, mas só para vocês entenderem, né, que eu tenho hiperfoco. Inclusive eu estou nesse momento com uma investigação em andamento para algum grau de autismo. Então, como é que eu consegui escrever? Eu coloco no Word, eu escrevo, depois eu boto ouvir em voz alta. E ali eu vou aperfeiçoando a minha escrita. Ali eu vou melhorando a minha escrita. Eu mesmo, sem o Word, eu conseguiria até escrever um livro, mas isso demoraria anos e anos de minha vida, de fato, né? Então, se a gente for considerar todas essas ferramentas, nós somos extremamente dependentes dos Estados Unidos. Obviamente que nós temos a capacidade de nos levantar e é possível viver sancionado como a Rússia, o Irã, entre outras nações que realmente já foram sancionadas pelos Estados Unidos. Esse vídeo não é para saber se o Brasil será ou não sancionado pelos Estados Unidos, mas esse vídeo é para saber os próximos acontecimentos, deixando claro aqui, tá bom? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Opchá, opchá, opchá. Gratidão. Então, com muita seriedade e respeito à espiritualidade, vamos abordar o futuro dos Estados Unidos, né? O andar da carruagem de todas essas questões, e vamos também ver o que acontecerá com o atual presidente da República. Já foi dito por mim e por outros colegas muito experientes e sábios, como, por exemplo, o próprio Carlos Armit já fez um vídeo, inclusive, né, afirmando que o mesmo poderia ter algum problema venoso. Ele já começou a ter problemas, que teria um AVC, que poderia ficar numa cadeira de rodas. O trabalho do Carlos é um trabalho dentro da astrologia, muito honroso, né? Uma pessoa que hoje é uma voz realmente em termos de democracia e até mesmo uma voz dentro da astrologia mundial. Por exemplo, pessoal, eu tenho um curso de formação em astrologia, eu consigo fazer previsões, céu da semana, entre outras coisas, mas para se fazer um vídeo, como é o caso dele, tem que estudar toda a alunação, tem que estudar todos os aspectos, isso leva muito tempo. Eu, por exemplo, eu preferi focar nos oráculos, que é o meu forte até então, e deixar o lado astrológico para pessoas como ele, que tem anos e anos, muito mais anos de experiências do que eu. Então, já foi abordado isso, nós vamos perguntar hoje aos oráculos, né, se de fato, como será isso? Será realmente um AVC, um problema venoso, uma parada cardíaca? O que será que ele terá? Que ele não vai terminar o mandato, isso eu já sei. Agora vamos ver como é que isso se dará. Combinado? Oráculo. O futuro dos Estados Unidos, oráculo. E do seu presidente da República. Opchá! Opchá! Caiu a carta 18. Bem interessante, pessoal. Vamos lá. Eu comecei falando sobre que eu gostaria que vocês entendessem como é que a espiritualidade trabalha, né? Que eu comecei a ver essa questão da desdolarização, né?
da perda da hegemonia, como eu falei, entre 2020 e 2021. E não é que o dólar vai acabar, como sugeriu uma seguidora, dizendo que estava cansada de me ouvir que o dólar ia acabar. Não é. A desdolarização, ela acontece quando o dólar, ela vai acontecer de fato quando o dólar deixar de ser, né, a moeda mais usada em transações internacionais, certo? A espiritualidade, ela vem mostrando as coisas aos poucos, né? Ou pelo menos dentro de um processo que eu possa compreender. Quando eu sento nessa mesa aqui, não há nada pela minha cabeça. Inclusive, esse tipo de vídeo é muito mais difícil para mim gravar. Por quê? Porque eu estou focada em uma região, eu estou focada em uma pessoa. Então, esse tipo de conteúdo para mim se torna muito mais complexo. Até porque a espiritualidade, ela não trabalha com banalidade. Isso tanto nas consultas pessoais como nas consultas coletivas, certo? Eu respeito o oráculo e eu prefiro que ele fale por si só. Então, o que eu quero que você entenda é que as coisas são mostradas pouquinho a pouquinho e que elas vão contando uma história dentro do que nós estamos preparados para receber naquele momento. Então, hoje o oráculo vai mostrar o que nós temos capacidade de compreender, tanto aquele que tem um conhecimento maior em geopolítica, como aquele que não tem, como aquele que já pisou nos Estados Unidos, como aquele que nunca pisou, combinado? E o que me chama a atenção, já no início do jogo, me sai a carta da Rússia. Nós sabemos que há uma tensão entre Estados Unidos e Rússia, inclusive houve ontem ou anteontem, inclusive a Rússia declarou que pode sim, que tem poder bélico para atacar, para lutar contra os Estados Unidos. Então, devemos prestar atenção. Nós sabemos também que os oráculos vêm mostrando há bastante tempo que a qualquer momento uma pessoa fosse ser retirada do seu cargo, né? Eu já citei aqui há algum tempo atrás, acredito que é um mês atrás, que tanto Zelensky como Putin, como o próprio Trump, né? Outros também, nós temos aqui no Brasil o Lula, que já está com uma certa idade, nós temos o Xi Jinping, nós temos o Erdogan, nós temos várias pessoas hoje no comando e algumas delas estão no poder há muito tempo. Quando a gente pensa em pessoas como Putin, por exemplo, 2025, 2026 vai trazer uma troca, uma mudança extraordinária no poder e na geopolítica, porque pelo menos 2 desses nomes não estarão mais conosco, não estarão mais fazendo parte desse grande jogo de xadrez que é a geopolítica. Ah, meu Deus do céu! Então, eu tenho Rússia, Ucrânia, Bom, o jogo está falando muito mais do Trump do que necessariamente dos Estados Unidos neste primeiro oráculo. Nós vamos abordar todas as possibilidades, tá? A primeira imagem que me vem, algumas informações são bem relevantes e estão relacionadas ao atual presidente dos Estados Unidos. Como, por exemplo, o oráculo confirma essas dificuldades financeiras do mesmo, tá? Essas dificuldades financeiras, econômicas, uma crise bem severa nos Estados Unidos. Gente, a tendência é que os Estados Unidos, ele chega ao fundo do poço. Não é o fim dos Estados Unidos, pelo contrário, é o fim da grande hegemonia. E só com questões internas muito agravantes é que ele perde o seu poder externo. Inclusive, todas essas questões do tarifaço, todas essas atitudes do Trump, desde que foi reeleito, estão realmente associadas a uma crise interna muito grande. Tudo isso é uma grande cortina de fumaça. Todos nós, ou pelo menos aqueles que param para avaliar os acontecimentos globais, sabem que os Estados Unidos foi ele quem provocou todas as guerras existentes até hoje.
se não de forma direta, de forma indireta, usando países, né, como brinquedos, como fantoches, para alcançar os seus objetivos. Em todas as guerras que nós tivemos até agora, quem saiu ganhando foi os Estados Unidos da América. Então, o oráculo já me afirma uma crise econômica sem precedentes, tá? Que tende a piorar muito, convulsão populares extraordinárias. Nós vamos ver, sim, praticamente uma guerra civil dentro dos Estados Unidos da América. Isso já começou. O jogo me afirma que Donald Trump não tem realmente muito tempo de vida, ainda não me mostrou qual o motivo de sua morte, se vai ser de algo natural, se vai ser um atentado, né? As coisas interessantes e diferentes que nós não esperávamos, ou pelo menos eu não esperava, dentro desta leitura, está mais relacionada a traições contra o mesmo. Eu vejo um risco muito grande de outro atentado partindo por um próprio americano, então, que já está definido, né, o momento de partida dele é bem significativo. Eu não sei quando é o aniversário dele, mas as cartas me mostram que a partir do aniversário dele, ou nas proximidades do aniversário dele, ele não estará mais comandando os Estados Unidos. A vida dele vai dar uma cambalhota, mudar radicalmente, e ou antes ou nas proximidades do aniversário, a energia para ele muda completamente.